Fala pessoal, tudo beleza? Sou o Lucas Santana, professor de guitarra da Fundac, e eu tô aqui de novo para a gente continuar os nossos estudos. Na última aula nós falamos um pouco sobre campo harmônico e falamos também sobre como a gente pode pensar a movimentação do campo harmônico dentro de uma improvisação e como que a gente pode trazer um pouco de luz para a nossa improvisação, né? A gente falou um pouco sobre utilizar os acordes relativos, né, de cada tom, né, dentro do campo harmônico, e também falamos sobre como construir uma improvisação pensando por acorde, né? Hoje eu gostaria da gente dar um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de continuidade, não é exatamente continuidade, mas assim, eu gostaria de dar um pouco mais de, vamos dar uma reforçada nesse assunto, principalmente na parte de harmonia, tá? Nós guitarristas, nós pensamos muito, né, na hora de improvisar, nós pensamos muito em qual escala a gente deve usar, se a gente vai fazer bend, se vai fazer um two-hand, se é com muito drive, com pouco drive, com som limpo, enfim. Hoje eu quero trazer um pouco de ideias, né, e também um pouco de entendimento para essa questão que é muito importante, que é a harmonia. Bom, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que ter em mente é lembrar que quando a gente está falando sobre harmonia, a gente está falando sobre algo extremamente importante dentro de uma canção e principalmente falando da parte de improvisação, de criação de solos. É muito importante que você entenda o que a harmonia da música está te passando como ferramenta para você poder utilizar as outras ferramentas que você tem. Pensa que tudo está encaixado perfeitamente e que você é parte desse quebra-cabeça. Quando a gente traz uma ideia que combina com o que está sendo passado pelo sentimento da harmonia, você vai perceber que o solo ele vai ter muito mais beleza, ele vai fluir muito melhor do que você, às vezes, tentar encaixar alguma coisa que a harmonia ela não tá te dando tanto lastro para você experimentar, né, outras ideias, vamos dizer assim, né? Então, como que a gente vai trabalhar isso, né? Vocês me perdoem, hoje está um calor miserável e eu estou descalço hoje aqui, eu estou de bermuda. Caraguá está um calor dos infernos, então é isso aí. Vamos lá. A gente falou um pouco sobre a criação do campo harmônico, né? A gente falou sobre empilhamento de acorde, de notas para gerar outros acordes, né? Então a gente criou, né? A gente moldou esse campo harmônico pensando nas tétrades, né? Mas eu quero trazer outras ideias para vocês hoje, tá? Então, por isso que eu sempre reforço que é muito importante você ter muita compreensão sobre intervalos, tá? Se você ainda não viu nossas aulas sobre intervalos, volta lá que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Não deixa de perder isso, ok? Não deixa de estudar esse assunto. Então vamos lá. Partindo do princípio que você já estudou, né, o que eu te pedi, vamos lá. Então, quando a gente tem, por exemplo, dentro de uma canção, uma base que, vamos imaginar lá, tá rolando, né, um sol com sétima maior,
tá rolando ali um Lá suspenso, né? Vou colocar um Lá sus 2 aqui, né? Tá rolando também um Fá sustenido menor com sétima, né? E tá rolando um Dó com quarta aumentada. O que esses acordes têm em comum e como que a gente pode interpretar esses acordes, tá? Quando eu tenho, e aí é uma coisa que eu gosto muito de pensar dessa forma, algo que funciona bastante para mim, é pensar em quais características esse acorde tem e quais características as escalas que eu vou improvisar tem para bater com esse acorde ou para gerar algum conflito, para ter alguma tensão, né? Então, no caso aqui, eu tenho o Sol 7+, que é um acorde, vamos dizer assim, é o tonal, né? Predominante. Esse Lá, que eu tenho aqui um Lá sus 2, ele também vai soar bem aberto, né? Bem interessante e vai me gerar muitas possibilidades para improvisar. Fá sustenido menor também, né? Fá sustenido menor, uma sétima. E o Dó, né? Que aí já vai ter um segredinho aqui, né? Dó com quarta aumentada. O que acontece aqui, galera? Todas as notas que eu estou tocando, elas pertencem, tá? Falando de notas agora, tá? E não acordes, tá? Presta atenção. Todas as notas de todos os acordes que eu estou tocando, elas fazem parte do mesmo campo harmônico, tá? Eu estou tocando aqui Sol, eu estou tocando Lá, aí eu estou pegando um Fá sustenido menor aqui, ó, que na verdade eu estou pegando aqui esse Fá sustenido menor do Ré, né? Porque se fosse pensar no tom de Sol seria diminuto, né? Meio diminuto. E o Dó com quarta aumentada, que essa quarta aumentada também é um Fá sustenido, que é a sétima maior do Sol, tá? Então, você fala, pô Lucas, mas você falou que tá pegando todos do Sol, você falou que tá pegando agora um Fá sustenido emprestado do Ré. Sim. Por quê? Vamos lá. Esse Fá sustenido aqui, tá? Ele vai casar com o tom de Sol? Em partes ele vai funcionar, tá? Mas você vai perceber que ele não vai ter tanta força para finalização ou para tensionar essa canção, tá? Ela vai pedir, esse acorde ele vai pedir um outro acorde para gerar uma tensão para poder finalizar. Então o que eu posso fazer aqui? Eu poderia ter colocado o que a gente chama de dominante secundário para esse Fá sustenido, mas eu não quero usar esse dominante secundário agora, eu quero gerar tensão, tá? Para poder finalizar depois. Olha que interessante, esse Fá sustenido que eu tenho aqui, ele sempre vai estar servindo para mim como um norte para poder improvisar. Apesar de ele não estar presente necessariamente no Lá, tá? Você vai perceber que ele vai gerar uma sonoridade muito, muito interessante, tá? Então o que eu vou fazer agora aqui, galera? Eu vou gravar uma base, vou gravar agora para vocês não falarem que tá engabelando aí, né? Então eu vou gravar agora uma base aqui, tá? E improvisar em cima, ok? Vamos lá. Caramba, vai soar bastante, principalmente o Dó, né? Quando você toca ele, eu estou tocando com o dedo cortado agora que eu lembrei disso, acabei de arrancar mais um pedaço, mas enfim, o Dó, quando você coloca ele para jogo dentro da harmonia, você vai perceber que ele vai dar um choque, né? Por quê? Porque esse Dó, apesar de ele estar pertencendo ao Sol, esse Dó ele é uma quarta aumentada do Fá sustenido, então naturalmente já vai ter um choque interessante nessa harmonia aqui, tá? Vamos lá, eu vou fazer umas pequenas frases aqui
E a ideia é valorizar esse Fá sustenido, tá? Vamos lá. Vou fazer com o som limpo mesmo. Bom, vamos lá. Um pouco alto, né? Deixa eu baixar um pouco o volume dessa track aqui, para poder aparecer um pouco mais a guitarra solando, né? Vamos lá. Ó. Então entrou o som. Olha que legal esse Fá sustenido em cima do Lá. Em cima do Dó. Percebe? Aqui eu estou utilizando, principalmente no Dó, estou utilizando uma ferramenta que vocês já devem ter ouvido falar muito, que são os modos gregos, tá? Estou usando um modo chamado modo lídio, quando você ataca o Dó, né? Mas a minha ideia aqui, como eu falei para você, é valorizar essa sonoridade do Fá sustenido como se fosse um motivo melódico, tá? Só de você repetir esse Fá sustenido, você vai perceber que o seu improviso vai ter muita movimentação. Olha que legal. Vou fazer de novo, ó. Viu que legal? Então, assim, é uma ferramenta muito bacana que você tem e eu recomendo que você comece a prestar atenção nos encaixes harmônicos que você tem para poder improvisar, tá? Quando você tem ali, por exemplo, uma harmonia, vamos imaginar, hipoteticamente, né, que eu tenho ali uma harmonia mais tensionada, vamos dizer assim, mais pro lado do MPB, né? E naturalmente eu vou ter acordes com sexta, acordes aumentados, talvez. Então, como que você pensa para improvisar em cima dessa harmonia, tá? Sempre faça essa análise, tá? Às vezes você, e aí é uma lição muito importante que, inclusive, eu tento fazer sempre quando eu vou tocar alguma coisa dentro desse gênero, tá? Faça uma análise antes de você improvisar, tá? O que a música está te pedindo, o que ela está te oferecendo como base para você usar as suas ferramentas em cima das ferramentas que ela está te passando, entendeu? Essas ferramentas têm que trabalhar em conjunto, não pode ser uma batendo cabeça com a outra. Então faça uma análise, veja o que cada acorde está pedindo, como eles estão se encaixando dentro da canção, né? E você vai perceber que você vai com certeza tirar algo útil disso em relação a ter uma sonoridade muito mais conveniente com que a harmonia está sendo passada para você. Beleza? Espero que você tenha entendido a ideia dessa aula e tente exercitar isso, tá? Uma música que eu sempre falo para a galera tentar improvisar em cima, para ter uns insights assim, é a música Te Devoro, do Djavan. É uma música muito legal, é uma música que não tem tanta tensão assim, né? É uma música bem tonalzona até, mas ela tem uns elementos bem interessantes que vale a pena você testar dentro de uma improvisação. Beleza? Muito obrigado, a gente se vê na próxima aula. Valeu, até lá!